compartilharmos a palavra de Deus e agradecemos a confiança da nossa liderança, todo o presbitério, toda a igreja, todas as orações. Quanto mais nós participamos de cultos como os cultos de ensino e as escolas bíblicas, quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós nos conscientizamos do quão limitados somos, o quão frágeis somos e o quão dependentes da graça de Deus nós somos. Só a graça de Deus nos mantém em pé diante dele. Só a graça de Deus nos dá condições de subirmos em um púlpito para falar de um assunto tão nobre, de alguém tão nobre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero hoje dar sequência, meus irmãos, antes dos irmãos ficarem em pé, aguardem um pouquinho. Eu quero dar sequência a um assunto que nós começamos na última escala que eu tive, sem ser o mês passado, no mês anterior. E nós começamos, o pastor Joel depois testemunhou aqui ao final, no entregar o culto, que era do Espírito Santo, porque era algo que ele já vinha conversando em viagem sobre esse tema, e tão importante para a igreja de Deus nos dias atuais. Nós começamos a falar sobre saúde mental à luz da Escritura Sagrada. Naquela ocasião, fizemos uma exposição no Salmo 139, e era muito assunto, e ficou faltando completar aquele assunto. E eu fiquei devendo para os irmãos, eu assumi naquela noite esse compromisso de na próxima oportunidade dar sequência, e é isso que nós vamos hoje fazer. Vamos dar sequência. Então, aos irmãos que quiserem, nós temos as lives salvas. Os irmãos que quiserem se inteirar um pouquinho mais deste assunto, pode voltar lá no Facebook, na live, e dar uma conferida, dar uma olhadinha, porque este assunto é continuação daquele. Então, por exemplo, as fontes que nós citamos, as lições das escolas bíblicas, tudo foi citado naquela ocasião. Então, hoje nós vamos dar sequência a isso. Naquela ocasião, nós, analisando o Salmo 139, nós aprendemos que Deus conhece profundamente a estrutura da mente humana. Nós refletimos também sobre como a igreja deve acolher aqueles irmãos que enfrentam batalhas na mente. Nós falamos rapidamente sobre casos bíblicos de servos e servas de Deus que enfrentaram profundos vales, momentos de desgaste emocional. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque hoje nós vamos entrar no livro dos Salmos, em algumas partes do livro dos Salmos, que é tema recorrente. Eu aprendi desde jovem, eu tive meu primeiro contato com a Escritura, quando eu aprendi a ler, ganhei uma Bíblia de aniversário, da minha primeira professora de escola dominical. Tive a oportunidade de passar por todas as classes, e ela me deu de presente uma Bíblia, e ali eu comecei a ter os meus primeiros contatos. E de início, eu já tive muitas experiências no livro dos Salmos. E eu aprendi desde cedo, e aí na minha juventude eu fui estudar com mais profundidade. Mas desde os meus primeiros contatos com a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, o livro dos Salmos me ensinou uma coisa. Está triste? Está angustiado? Está enfrentando uma prova intensa? Vai no livro dos Salmos.
Porque ali no livro dos Salmos tu vai ver servos de Deus que enfrentaram situações muito semelhantes. Mas em todas as situações que eles citam nos Salmos, uma coisa eles têm em comum: a esperança no Deus Todo-Poderoso. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais e seguir nessa linha. No primeiro tópico de hoje, nós vamos dar mais uma analisada no que nós já começamos no assunto anterior, na palavra anterior. Nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre Romanos 12, do 1 ao 2, inclusive é um dos textos que nós leremos daqui a pouco. Nós vamos falar sobre a capacidade que a mente tem de se autorreprogramar. E isso estava lá em Romanos. O que a neurociência hoje afirma com segurança, a carta de Paulo aos Romanos já falava. Esse assunto que recebe a denominação de neuroplasticidade. Nós vamos também estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, naquele célebre pronunciamento de Jesus, que ele faz um chamado, um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós vamos aprender desse alívio no contexto daquela época, o porquê que Jesus se levanta para dizer aquilo, no momento em que ele diz aquilo. E também nós vamos aprender que Jesus oferece descanso, não imposição. Então, se está pesado, não é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus não é pesado. O fardo de Jesus não é pesado. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. E por último, nós vamos adentrar aí então sim no livro dos Salmos. E eu vou compartilhar alguma coisa com os irmãos aqui do que nós temos. Analisar a saúde mental à luz da palavra, também à luz da ciência. E nós tivemos aqui depois um congresso, acho que foi o departamento de casais, um congresso muito abençoado, e trouxe servos de Deus. Pastor José Enio, esse é o nome, né? E sua esposa, que compartilharam aqui durante 2 noites, e em uma vigília, e trataram muito deste assunto, saúde mental. E hoje nós vamos, com a graça de Deus, dar continuidade e aprofundar um pouquinho mais. Por favor, meus irmãos, gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro, Romanos 12, que eu já tinha citado, do 1 ao 2, já está ali. Romanos 12, do 1 ao 2. O 2, por favor, irmão. Isso aí. Vamos ver o 1, então. Para os irmãos entenderem o contexto do 2. Nos diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. E o segundo texto que eu quero ler com os irmãos, ainda em pé, Mateus 11, do 28 ao 30. Esses 2 textos são os textos-chave da nossa meditação nessa noite. Mateus 11, 28 nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus. Podemos assentar, por favor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o tema que nós escolhemos para hoje: alívio para mentes cansadas. A primeira parte deste assunto foi saúde mental à luz das Escrituras Sagradas. Uma exposição bíblica a partir do Salmo 139. Meu salmo preferido e o salmo preferido da missionária Débora. E hoje o tema é alívio para mentes cansadas. Fé, renovação e descanso emocional. Louvado seja Deus. Nós temos descansado diariamente na presença do nosso Deus. Mas tem momentos também que nós somos desafiados, nossa fé é provada. Mas mesmo nestes momentos, nós vivemos experiências extraordinárias com Deus, aonde Deus vai nos sustentando, dia após dia, vivendo aquela palavra que é uma máxima da vida cristã, de fé em fé. Louvado seja Deus. A nossa verdade prática, a renovação da mente acontece quando nos aproximamos de Jesus e permitimos que sua graça substitua os fardos da religiosidade opressora por descanso, identidade e transformação real. Já falamos aqui, na lição anterior vimos como Deus sonda e conhece a mente humana, Salmo 139, e como a fé cristã oferece respostas seguras e práticas para os conflitos da alma. Nós fizemos aquele paralelo entre fé e ciência, e nós aprendemos que elas não são inimigas, porque a verdadeira ciência nunca contestou a palavra. É pelo contrário. A verdadeira ciência, a cada evolução, a cada nova descoberta, a cada avanço, a cada novo passo, ela só confirma aquilo que a Bíblia já dizia. Isso nós vimos. Nós vimos também hábitos que nós, como comunidade, como igreja, nós podemos criar para cuidar da saúde emocional e mental dos nossos irmãos. E aí nós falamos sobre alguns departamentos que têm sido tão importantes, tão relevantes. Na ocasião eu apresentei aqui alguns estudos científicos feitos por universidades conceituadas, e nós citamos a classe dos jovens. Vivemos um tempo onde os jovens e adolescentes, o pastor João inclusive orava por esses irmãos, em que a mente dos jovens e dos adolescentes e das crianças tem sido covardemente atacadas. E nós, como igreja, falamos, comentamos que não estamos imunes. Enquanto nós peregrinarmos nesta terra, nessa vida, enquanto nós estivermos neste corpo mortal, corruptível, que um dia será revestido de glória, mas ainda não foi. Então nós estamos aqui sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a acidentes de percurso, e nós precisamos lidar com isso. E esses departamentos têm sido fundamental
e tem feito a sua parte. E quando eu ia estudando esse assunto, eu ia glorificando a Deus, porque eu vejo que o Espírito Santo tem nos direcionado e tem nos guiado. Porque quando eu fui comparar com outros segmentos, eu vi que nós estamos, pela graça de Deus, a glória é sempre para Ele, mas nós estamos no caminho certo. E só pelo Espírito Santo. Porque uma igreja que, com a graça de Deus, cresce a cada dia, em torno hoje de 700 pessoas, só a graça de Deus conduz as coisas da maneira que estão sendo conduzidas. Louvado seja Deus por isso. E hoje, meus irmãos, nós vamos aprofundar o nosso assunto na renovação da mente, com base em Romanos 12, 2. E as palavras libertadoras de Jesus em Mateus, aonde Jesus faz uma comparação, um paralelo. Ele fala de um jugo. O que era o jugo? Naquela época, quando um discípulo, ele escolhia seguir um rabino, quando ele fazia isso, ele já tinha pelo menos 14, 15 anos. Então, quando ele decidia, ele terminava os estudos, ele estava aprovado, aí ele escolhia se ele ia querer ter uma profissão, ou se ele ia querer seguir aquele rabino e ser um discípulo daquele rabino. Quando ele escolhia ser um discípulo daquele rabino, ele tomava sobre ele o jugo daquele rabino. O que era o jugo? Era a forma como aquele rabino interpretava a lei. Haviam nos dias de Jesus 2 rabinos, que eram muito influentes. Hilel e Shammai. Um era mais conservador, mais ortodoxo, o outro mais flexível. Mas o fato é que quando tu escolhia seguir um mestre, tu ia colocar sobre ti o jugo daquela pessoa. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando uma opção que eles não tinham. Porque ele está fazendo um contraste entre o jugo dos fariseus, que lá em Mateus 24 fica bem claro. Era um jugo tão pesado, que oprimia tanto, que eles colocavam cargas nos ombros das pessoas, nas costas das pessoas, que nem eles mesmos conseguiam mover. E aí Jesus se apresenta, para vocês que estão cansados, vinde a mim. E o Evangelho de Jesus Cristo veio para trazer isso. O Evangelho de Jesus Cristo veio para trazer liberdade. Não libertinagem. Não confundamos as coisas. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Tem gente que confunde liberdade com liberdade para fazer o que quiser, o que der na telha. Isso não é liberdade, isso é escravidão, isso é a pior da escravidão. Porque quem não consegue dominar a si próprio, ele é escravo dos seus desejos, das suas paixões, das suas concupiscências. A liberdade que Jesus oferece é uma liberdade de consciência. E aí ele se levanta naquele dia e ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados. Vocês que estão cansados, quem aqui já passou pelo jugo da religiosidade excessiva, sabe? Não vou citar o nome do irmão aqui, mas o irmão sabe. E muitos outros tantos. E aí Jesus se levanta, por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Primeira leitura aqui. Se está pesado e está difícil seguir a Jesus, tu não está seguindo Jesus. Não. Tu está vivendo uma religião, uma religiosidade. Mas não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é pesado. Pelo contrário. O Evangelho de Jesus é alívio. E os nossos olhos têm visto. Porque nós somos responsáveis pelo que nós vemos. Tem muita gente que quer ver milagre.
mas não sabe a responsabilidade que é tu ver um milagre. Porque quando tu vê, tu passa a ter responsabilidade sobre o que tu viu. E nós temos visto o poder do Espírito Santo descendo no nosso meio. Nós temos visto, os nossos olhos têm visto, o que é a liberdade que o Evangelho de Cristo oferece. Vidas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Nós temos visto. Comentamos na aula passada sobre a alegria estampada no rosto dos irmãos que descem as águas aqui, as águas batismais. A alegria de quem encontrou a Cristo. O sorriso, não tem como tu esconder. É por isso que o novo convertido quer sair evangelizando todo mundo. Depois que a gente vai ficando mais velho, é que a gente fica preguiçoso. O novo convertido, ele sai evangelizando todo mundo. Ele quer que aquilo que ele conheceu, os outros também conheçam. A liberdade que ele experimentou. Os salmos, por sua vez, que nós vamos ver no tópico 3, são janelas sinceras da alma. Os salmistas expressaram medo, angústia, insônia, desesperança, raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Então tem momentos, sim, que o nosso eu, o nosso homem corruptível, ele se ira, ele reage. Mas mesmo nesses momentos, nós estamos submissos ao poder maior e à autoridade maior que é do Espírito Santo de Deus. E é essa graça que está sobre nós, que não deixa nós passarmos dos limites. Louvado seja Deus. Renovação da mente, um processo de transformação. Aqui, meus irmãos, eu quero entrar neste assunto de Romanos 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Nós lemos ali, Romanos 12:2. Transformar ali, no grego, vem da palavra metamorfo. O que significa essa palavra metamorfo? Mudança estrutural. Isso mesmo, mudança. É como a metamorfose de uma lagarta, que ela sai de um estágio para outro. O que é isso? Mudança estrutural. Um exemplo bem simples para os irmãos entenderem aqui, esse copo com água aqui. O irmão Jonas foi lá, pegou uma garrafa, esse copo estava vazio. Quando ele derramou a água aqui, a água tomou a forma do copo. A nossa mente, ela deve ser como a água. Ela precisa tomar uma forma. Aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. A água tomou a forma desse copo. A transformação da mente, que Paulo está falando aqui, ele está usando a palavra metamorfo, indica que a mente regenerada pelo Espírito Santo, ela se molda à vontade de Deus, aos santos, justos e retos mandamentos da palavra de Deus. Nós tínhamos uma forma de pensar, uma forma de agir, de comportamento, mas quando nos encontramos com Cristo, recebemos o Espírito Santo, o selo da promessa. O Espírito Santo começou em nós uma obra de regeneração. O padrão agora não é mais o padrão antigo, agora é o novo padrão. Agora a nossa mente vai tomar a forma da mente de Cristo. Porque é isso que Deus, o Pai, Ele decidiu. Ele designou nos transformar à imagem do seu Filho. É isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo, eu não tenho tempo aqui, porque é capaz de eu ficar devendo assunto para mais adiante ainda.
Eu não tenho tempo aqui de explicar o contexto histórico, cultural que a igreja estava inserida, mas Paulo está escrevendo para os romanos. E quando se falava de Roma, tudo que os irmãos imaginarem de perversão, de sujeira, de imoralidade, estava em Roma. Era o centro. E aí, o Paulo está escrevendo para uma igreja que enfrentava isso constantemente, nas suas convivências diárias. E ele diz, o padrão de vocês não é o mundo. O padrão de vocês agora é outro. E aí nós vamos aprender que a mente se adapta pela graça de Deus. Olha só, nós citamos anteriormente, na outra lição, que a palavra é um dos recursos extraordinários para a transformação da mente. Pegamos aquele texto de Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra no mais profundo da alma e do espírito, das juntas e medulas. Falamos sobre a graça de Deus, que é aquele poder sobrenatural que nos dá condições de vencer o que antes nós não vencíamos. O que antes nos escravizava, a graça de Deus te dá força, te dá poder para te vencer. E aí nós vamos entrar, pela graça e pelo esforço. Aqui, porque nós não estamos falando aqui de salvação. O pastor Joel bate bastante nessa questão. O preço da salvação, da justificação, do livramento da condenação eterna, Jesus já pagou, e só Ele podia pagar. Agora, nós temos a nossa parte. No processo da caminhada, nós temos a nossa parte. Então, a graça de Deus nos capacita. Pela graça de Deus, mas pelo esforço, a nossa mente pode ser reprogramada para novos padrões. Aí aqui eu vou entrar naquilo que eu estava falando. A neurociência. O assunto neuroplasticidade. A gente já deu uma conversadinha na outra ocasião. O que é a neuroplasticidade? A capacidade do cérebro de formar novos circuitos. Confirma isso biologicamente. Meus irmãos, aqui nós estamos falando de ciência. Estudo sério, que foi publicado e e por isso que eu estou casando com a carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Porque é isso aqui que a neurociência está falando. Eu pedi que o irmão projetasse uma imagem para nós ali, onde eu vou tentar ilustrar, meus irmãos, eu não sou cientista, não sou médico, sou um humilde servo de Deus. Estudamos bastante a palavra de Deus, aprendemos muito nas escolas bíblicas, com os irmãos, e vamos compartilhando aquilo que nós vamos aprendendo uns com os outros. Mas nós temos hoje facilidade e acesso a muita informação, boas informações. Então, quando nós sabemos usar as boas informações disponíveis, informações confiáveis, não mentirosas, porque nós temos compromisso com aquilo que nós falamos, não podemos ser levianos. Vou tentar explicar de uma forma resumida, dentro das minhas limitações, para que os irmãos entendam. Ali são sinapses, são conexões cerebrais, são neurônios que se conectam uns nos outros. O que acontece na nossa mente? A nossa mente, ela tem padrões. De tanto nós praticar um hábito, vai formando, naqueles neurônios que estão mais brilhantes, ali são hábitos repetitivos. Quanto mais tu repete um hábito, mais o teu cérebro, ele vai fortalecendo aquela conexão. Mais aquilo vai enraizando na tua mente. Ao passo que tu vai abrindo mão de outros hábitos, a conexão fica enfraquecida. É aquela conexão mais escura. Essa reprogramação mental, ela pode ser usada tanto para o bem nosso,
como para o mal. Depende dos hábitos que eu alimentar. Então, o que a ciência diz? O que os neurocientistas descobriram? A nossa mente, ela é reprogramável. E aí tem livros que falam sobre isso, o poder do hábito é um deles. Aonde experimentos foram feitos. E é possível sim, com acompanhamento, com esforço. E aí é que entra a fé. A fé é fundamental, porque em todas as pesquisas feitas, aqueles que usaram da sua fé, que usaram um recurso chamado oração, conexão direta com Deus, eles tiveram o índice de sucesso muito maior e um índice muito menor de recaídas, porque as recaídas fazem parte. Nesse processo de reprogramação da mente, faz parte. Mas hábitos, se tu tem um hábito que é nocivo, que te traz prejuízo para a tua saúde emocional, física, para aquelas pessoas que convivem contigo, o que nós vamos fazer? O Espírito Santo, ele mostra aquilo que está em desacordo. A palavra de Deus nos confronta, e ai de nós, e aqui eu deixo um alerta, ai de nós o dia que a palavra deixar de nos confrontar. O dia que tu sentar nesse banco, confortavelmente, e a palavra de Deus não te confrontar, fica muito preocupado. Porque a palavra de Deus nos confronta. E o Espírito Santo vai dizendo aonde que eu preciso melhorar. Há hábitos que o Espírito Santo até releva no início da nossa conversão. Nós vamos convivendo com aquilo. Vamos empurrando com a barriga. A gente sabe, eu preciso acertar isso aqui. Mas tu vai empurrando. Só que, à medida que tu for caminhando, o Espírito Santo vai começar a te apertar. E tu vai começar a ter conscientizado. Não, esse comportamento aqui já não cabe mais. Mas como é que eu vou mudar uma coisa que está enraizada em mim? Coisas que às vezes eu trago da infância. Nós falamos aqui também, na outra oportunidade, se houvesse uma máquina que tivesse o raio-x da alma, e tu pudesse ver a alma da pessoa, as fraturas, as cicatrizes, os traumas, as sequelas, nós seríamos muito mais misericordiosos. E aí, meus irmãos, como é que eu faço para mudar? Não existe esse negócio, eu sou assim e vou morrer assim. Não, para crente não cabe isso. Isso é contra a palavra. É contra o processo de regeneração que o Espírito Santo faz na nossa vida. Para nós não cabe. Eu posso ter nascido assim, posso ter trazido na minha carga genética essas informações que me levaram a essa filosofia de vida. Porém, eu posso ao longo da minha vida ter feito escolhas erradas que me levaram para essa situação. Agora, quando eu encontro Jesus, quando eu tomo sobre mim o jugo suave de Jesus, quando eu tomo sobre mim o fardo leve de Jesus, aí tem mudança sim. É possível. Eu te afirmo isso pela Bíblia e também pela ciência. É possível. Aí como é que tu começa a reprogramar? Por favor, irmão, só mais uma vez a imagem. Como é que tu começa a reprogramar o teu cérebro? Substituindo hábitos nocivos por hábitos saudáveis. E aí, a irmã já estudou um pouquinho sobre isso, já ouviu alguma coisa, a irmã está ali, né, corroborando com o que eu venho dizendo aqui. Por hábitos saudáveis. Existe um hábito, muitos, mas existe um que é fantástico. A irmã Débora faz isso todos os dias. Eu não sei se ela tem um devocional que ela pega ali, né, mas todos os dias, no Facebook do pastor Joel e da irmã Débora, tem um devocional. Devocional. Primeira coisa do teu dia, tu acorda, primeira coisa, agradece a Deus pela vida. Porque tu acordou vivo. Muita gente não teve esse privilégio. Segundo detalhe.
um devocional com Deus. Um tempinho para meditar na palavra, para orar, para consagrar o teu dia a Deus. Martinho Lutero, ele dizia que se ele não orasse pelo menos 3 horas antes de começar o dia dele, Satanás já o tinha derrotado naquele dia. Devocional. A oração da noite. Aquela oração antes de dormir, tu vai apresentar o teu dia, tu vai pedir perdão. Se eu falhei, perdoa. Como nós ficamos envergonhados quando nós envergonhamos o nome de Deus. Tu pede perdão, Senhor, cuida da minha noite. Nós vemos os salmistas, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Começa a mudar os teus hábitos, começa a mudar as tuas convivências. Existem gatilhos psicológicos. A conexão, por favor, irmão, a imagem. A conexão escurecida ali, ela está enfraquecida. Ela não está sendo alimentada. Quer dizer então que, beleza, pode ser um vício. Pode ser um vício. Mas aí, eu entro no processo da regeneração do Espírito Santo. E eu começo a mudar os meus hábitos. Aquele hábito nocivo, ele começa a enfraquecer. Quer dizer então que nunca mais. Ele está enfraquecido, ele não está morto. O teu cérebro armazenou aquela informação. Existem gatilhos, existem circunstâncias que podem ativar na tua mente e novamente fortalecer aquela conexão. E aí acontece o quê? Aquilo que a gente chama de recaída. Meus irmãos, o processo de reprogramação da mente, a recaída pode acontecer. Mas o que acontece? O que não pode acontecer é tu desistir da luta. Tu pode ter perdido uma batalha, mas tu não perdeu a guerra. Obrigado, irmão. Uma vez eu conversei com uma psiquiatra, e ela me contou sobre um psiquiatra amigo dela, lá do Rio de Janeiro, e ele era responsável por uma clínica que tratava dependentes químicos. E ele me disse assim, tu sabe qual é a grande batalha que a gente está tendo agora com os dependentes, principalmente do crack, que é uma das drogas mais nocivas que tem e que destrói tão rápido. Quando a gente libera um paciente, a gente sabe que ele, muito provavelmente, a probabilidade é altíssima dele recair. E ele vai voltar para cá. Mas e o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é tratar ele e tentar prolongar o intervalo das recaídas. A primeira recaída foi com 3 meses. A segunda foi com 6. A segunda foi com 1 ano. Até que vai chegar um dia que a pessoa vai estar curada. Até que vai chegar um dia que ela vai poder dizer, pela graça de Deus, louvado seja Deus, eu venci. Agora vou baixar a guarda? Não, jamais. O crente jamais baixa a guarda. Mas a graça de Deus, ela é sobre ti. E ela te dá condições. E se tu te deparar com um gatilho, nós temos outros vícios, a gente cita aqui já o vício dos entorpecentes, mas nós temos outros vícios também, que assolam o mundo, e o povo de Deus não está imune. Uma coisa muito preocupante, o consumo da pornografia. Aqui toca num assunto extremamente delicado, e a ciência já comprova que o efeito de quem consome esse tipo de produto, o efeito no cérebro, é semelhante ao efeito da cocaína. Mas a reprogramação mental, ela te livra do vício. Nós cantamos aqui, há poder no sangue de Jesus. Queres os vícios abandonar? Há poder no sangue de Jesus. Nós podemos reprogramar nossa mente.
novos hábitos espirituais, leitura bíblica, oração meditativa, gratidão. A prática da gratidão, meus irmãos, é uma coisa extraordinária. Isso, eu estou falando cientificamente, a Bíblia já nos diz isso, mas eu estou falando aqui da ciência, corroborando o que a Bíblia diz. Seja grato. Não tem nada que entristeça mais a Deus que murmuração. Seja grato a Deus. Como é triste uma pessoa que vive uma vida sem gratidão. E eu aprendi, meus irmãos, que gratidão, se tu não tem gratidão no pouco, se tu tiver o muito, tu não vai ter gratidão também. Porque está impregnado na tua mente aquele comportamento, aquela leitura que tu faz da vida. E por mais que tu tenha, nunca vai ser o suficiente. A gratidão é uma das armas poderosas. Jesus como antídoto para a religiosidade opressora. Jesus fala naquele contexto ali de um povo oprimido pelos fariseus que impunham leis pesadas e impossíveis de cumprir. O problema não era a lei. Jesus veio e cumpriu toda a lei. O problema não era a lei. O problema era a interpretação que eles faziam da lei. Porque eles interpretavam a lei errada, segundo os seus interesses. Quando Jesus vem e interpreta a lei à luz da revelação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, ele traz alívio, ele traz liberdade. Ele se encontra com o pecador, perdoa os pecados e diz: vai e não peques mais. O que é isso? É o processo que o Espírito Santo faz, a reprogramação da mente, é isso. E aí Jesus se levanta contra um fardo espiritual que adoecia. O grande desafio que nós temos, meus irmãos, na nossa vida cristã, é separar o que é jugo de Jesus e o que é jugo de homens. É um grande desafio. Às vezes, as pessoas vivem anos, elas se converteram a Cristo, receberam a Cristo, foram salvas por Cristo, mas por causa do ambiente em que vivem, em que muitas vezes congregam, elas vivem uma vida toda sem experimentar a verdadeira liberdade que há em Cristo. Nós falamos aqui da outra vez, nós recebemos pessoas machucadas, feridas, e aí tu pensa, vieram feridos pelo mundo. O mais triste é que algumas pessoas não vieram feridas pelo mundo, elas vieram feridas pelo sistema religioso. Transtornos psíquicos reais como culpa tóxica, ansiedade, medo do inferno. Pessoas que servem a Deus não por amor, servem a Deus por medo. E aonde que está? Por que é tóxica? Aonde que está a doutrina da justificação? Aonde que está o preço que Jesus pagou? Nós cantamos aqui, há poder no sangue de Jesus. Nunca ouse dizer que o teu pecado é maior que o poder do sangue de Jesus. Não é. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, palavras do apóstolo João. Não existe nada que o sangue de Cristo já não tenha pago. Isso não é uma desculpa para sair pecando, não, aí é porque não há conversão. Mas falhar, tropeçar, errar, nós vamos errar. Mas o poder do sangue de Jesus é maior. O poder do sangue de Jesus, a justificação da obra de Cristo na cruz, ela é plenamente eficaz. Louvado.
Um culto à noite de domingo. Eu cheguei muito angustiado. E sentei lá na galeria. Eu estava na casa do Pai, no lugar da bênção, mas o meu coração estava angustiado. E até que foi cantado um louvor, o grupo cantou aqui, Santo para sempre. Meus irmãos, um louvor quando é bíblico. Um louvor quando é bíblico. Um louvor quando é cristocêntrico. Na hora que cantou aquele louvor, eu senti um alívio. Um alívio, literalmente. E terminei de receber a minha bênção depois que tinha acabado o culto. Sentado aqui. Cantaram outro louvor, perdão, só errei a ordem dos louvores. Cantaram primeiro o Salmo 24. O Rei da Glória. Cantaram o Salmo 24. Me aliviou. E aí eu terminei de receber a minha bênção depois do culto, sentado aqui esperando a minha esposa que estava vindo. Quando cantaram Santo para sempre. Então, meus irmãos, nós experimentamos na presença de Deus momentos extraordinários. Um louvor, uma palavra te liberta. Às vezes tu está totalmente sem esperança. E aí vem uma palavra e diz, é possível. Uma palavra pode te libertar. Eu lembro de uma vez, uma escola bíblica, pensamentos me atormentando, até que Deus usou um servo de Deus. E ele disse que naquela manhã, não falou quem era, eu sabia que era para mim, que naquela manhã, Deus estava libertando um varão de pensamentos que vinham lhe atormentando. A partir daquele dia, nunca mais aqueles pensamentos me atormentaram, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós pregamos aquilo que nós vivemos. Nós anunciamos aquilo que nós temos vivido diariamente com Deus. E agora, indo para o final, meus irmãos, vamos para alguns salmos. Não vamos ter tempo aqui de fazer a leitura na tela com os irmãos. Vou dar uma corrida aqui para compartilhar e podemos encerrar esse assunto. Meus irmãos, Salmo 6,6, olha o que o salmista diz. Salmos de crise em desespero emocional. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de tanto chorar. Eu anotei algumas referências aqui para os irmãos. O termo hebraico, a palavra traduzida como gemer nas versões clássicas, é um substantivo derivado do verbo que significa literalmente gemido, suspiro, lamento profundo, que tanto pode se referir a um lamento verbal, audível, como a um gemido da alma. Aquilo que tu não verbaliza, que tu não expressa, mas a tua alma sente. E normalmente aquilo que nós não verbalizamos, a nossa alma sente e fica preso aqui dentro. Se não houver uma libertação pelo Espírito Santo, o teu corpo vai sentir. A raiz desta palavra transmite a ideia de sons emitidos em momentos de sofrimento, tristeza ou angústia. O sentido literal, uma expressão sonora, audível, quanto uma manifestação de uma dor interna. Falamos aqui. Os estudiosos salientam que na cultura hebraica o lamento podia ser completamente audível e físico, como também podia representar um clamor profundo da alma, uma angústia interna, que mesmo sem som, aflige o salmista por inteiro. É aquilo, meus irmãos, que aflige a alma
e reflete também no corpo. As enfermidades, por que nós precisamos tratar as enfermidades da alma? Porque elas também interferem na nossa saúde física. Há males que poderiam ser evitados se fossem tratados da maneira correta e a tempo. A palavra transmite o sentimento de pesar, tristeza, de cansaço, esgotamento mental, emocional e espiritual. Aí eu lembro de Paulo, que diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Meus irmãos, ninguém é super-herói. Ninguém é super-homem. Por isso que nós pedimos sempre, orem por nós, oremos uns pelos outros. O que nos dá força para levantarmos muitas vezes um irmão, para ajudarmos, é a graça de Deus. E muitas vezes Deus te leva a passar por sofrimentos, por angústias, por problemas, desafios, para te poder ter misericórdia do teu irmão depois, e para te poder ajudar ele. Meu irmão, eu passei por isso e posso dizer, Deus vai te abençoar. Deus te dará a vitória. Foi isso que o pastor fez aqui naquele congresso. Uma depressão profunda, desesperada da vida. O apóstolo Paulo também, ele fala que uma situação tão extrema que até da vida eles desesperaram. Mas Deus sempre estende a mão. Volto a dizer, tu pode muitas vezes perder uma batalha, mas a guerra jamais, porque a vitória já está garantida. Quando Jesus levou na cruz sobre si as nossas enfermidades. O Salmo 42:5, aqui é uma conversa com a alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Aqui é o salmista fazendo uma conversa com a consciência. Quem aqui já não conversou com a consciência? No original, o salmista dialoga consigo mesmo, dirigindo-se à própria alma, como se estivesse diante de outra pessoa interior. Ele faz perguntas diretas à própria consciência: por que estás abatida? A raiz da palavra sugere estar prostrado, sem forças, indicando tristeza profunda. Por que te perturbas dentro de mim? Transmite tumulto, agitação ou inquietação interna. Às vezes aquela inquietação que ninguém vê. Uma pessoa com crise de ansiedade. Uma das piores coisas que tu pode fazer para ela, no momento da crise de ansiedade, é perguntar: por que que tu está assim? Ela não vai saber te dizer por quê. É uma conversa interior. Autoquestionamento terapêutico. Trata-se de uma autoconversa, um diálogo interno. A pessoa conversando com a própria consciência, questionando por que está naquele estado emocional. Porque ela não tem motivos. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Proclamação de fé no futuro. Mas aí, mesmo sem ver a solução imediata, ele declara: ainda o louvarei. É aquilo que eu falei. Tem a angústia? Tem. O livro de Salmos está repleto de sentimentos nossos, comuns do dia a dia. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes uma própria autodefesa, ela quer transparecer que ela é forte, que ela não se abala. Não. Todos têm as suas fraquezas, os seus pontos fracos. Mas quando tu vive uma vida com Deus, a graça de Deus te leva a superar todos os teus limites. Tu está em angústia, mas tu sabe, eu ainda vou louvar a Deus. Tu sabe que é passageiro. Tu pode não ver o fim, mas tu sabe que ele existe. Tu sabe que Deus não vai te deixar para sempre naquela situação, e Ele não vai te provar além do que a tua fé tem a capacidade de resistir. E agora, meus irmãos, só para encerrar aqui, o Salmo 88, versículo 3. Pois a minha alma, esse aqui é um pouco grande, vamos pegar mais outro aqui, que é o 94, 19, para encerrarmos.
Quando, 94:19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E agora eu vou fazer a leitura aqui e vou passar para o pastor Joel, que o meu tempo já se exauriu. Quando os meus cuidados se multiplicaram dentro de mim, as tuas consolações trouxeram alívio à minha alma. No meu íntimo, dentro de mim, no mais profundo do ser. Portanto, dominar no íntimo, em outras versões, ansiedades que se multiplicam, refere-se àquele estado de tormento mental onde as preocupações invadem e perturbam o coração no lugar mais profundo. Não é apenas um pensamento ocasional, mas uma opressão interna persistente, uma aceitação involuntária de aflição que chega a dominar o ser por dentro. A força e importância do consolo de Deus. O mesmo termo para conforto, encorajamento e restauração. Não é apenas um acalmar passageiro, mas uma ação consoladora que envolve, protege e fortalece. Trazem delícia, suavizam, alegram a alma. No hebraico implica prazer profundo, um alívio que dá até prazer, onde antes havia angústia. E alívio, renovação e alegria, onde antes havia só lamento e tristeza. É o que nós temos experimentado na presença de Deus. O que tem nos sustentado? É o consolo do Deus Espírito Santo, cujo um dos principais atributos dele é o do Consolador. Fiquemos em pé e que esse Deus Espírito Santo nos assista sempre e que possamos sair daqui com uma esperança. Sim, na presença de Deus é possível. Busque sempre acolhimento, conselho pastoral. Aquele gabinete está sempre à disposição. O pastor está sempre dizendo, entre nós irmãos, o irmão que seja da tua confiança, que seja maduro, que tu vai compartilhar com ele, e ele vai saber lidar com aquele assunto, te ajudar. E temos aqui, para as irmãs, uma referência, missionária Débora. Pastor, eles trabalham assim, dependendo do caso, tratam os dois juntos, mas normalmente, quando é as irmãs, procurem a irmã Débora. E quando for os varões, pastor Joel está aqui, os demais irmãos também, os demais pastores e companheiros, para auxiliar. Mas existem coisas que precisa sim ser um conselho pastoral e o pastor Joel está sempre à disposição. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.